Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos dando continuidade às perguntas do capítulo anterior, do vídeo anterior, e esse será o último vídeo desse livro. Tem algum propósito importante e, sendo assim, o que é e quais os planos para alcançá-lo? Sofre de algum dos 6 temores básicos? De qual deles? Possui um método que o proteja das influências negativas? Faz uso deliberado da autossugestão para tomar a mente positiva? O que preza mais, suas propriedades materiais ou o privilégio de controlar os próprios pensamentos? É facilmente influenciado por outros contra seu próprio juízo? O dia de hoje acrescentou alguma coisa ao seu estoque de conhecimentos ou estado de espírito? Encara com coragem as circunstâncias que o tomam infeliz ou evita a responsabilidade? Analisa os erros e fracassos, tentando tirar vantagem deles, ou sua atitude é de que isso não lhe compete? Pode enumerar 3 de suas fraquezas mais prejudiciais? O que está fazendo para corrigi-las? Você anima os outros a lhe contarem suas preocupações, despertando-lhe compaixão? Escolhe das experiências diárias lições ou influências que possam ser úteis ao seu progresso pessoal? Sua presença exerce influência negativa sobre os outros, via de regra? Quais os hábitos alheios que mais o aborrecem? Forma opiniões próprias ou deixa-se influenciar pelos outros? Aprendeu a criar um estado de espírito capaz de escudá-lo contra influências desanimadoras? Sua profissão lhe inspira fé e confiança? Sente-se possuidor de forças espirituais, de poder suficiente para manter a mente livre de todas as formas de medo? A religião ajuda a manter sua mente objetiva? Acha que é seu dever compartilhar das preocupações alheias? Por quê? Se acredita que cada qual com seu igual o que descobriu a seu respeito estudando os amigos que atrai? Qual a ligação, se é que existe, que vê entre as pessoas com as quais se dá mais intimamente e infelicidade que possa experimentar? Seria possível que alguém a quem considera amigo seja na realidade seu pior inimigo devido à influência negativa sobre a sua mente? De acordo com que regras julga os que lhe parecem, os que lhe são úteis e os que lhe prejudicam? Seus companheiros mais íntimos são superiores ou inferiores a você mentalmente? De cada 24 horas, quanto tempo dedica a suas preocupações, sono, jogos e descanso, aquisição de conhecimentos úteis e simples perda de tempo? Quem entre seus amigos A. o anima mais, B. o admoesta mais, C. o desanima mais? Qual a sua maior preocupação? E por que a tolera? Quando alguém lhe oferece conselho de graça, não solicitado, você o aceita sem discutir ou analisa-lhe os motivos? O que deseja acima de tudo? Pretende adquiri-lo? Está disposto a subornar todos os outros desejos a esse? Quanto tempo diário dedica à sua aquisição? Você muda de opinião com frequência? Por quê? Costuma terminar tudo o que começa? Impressiona-se facilmente com os negócios alheios ou títulos profissionais, graus universitários e riqueza? É facilmente influenciável pelo que os outros pensam e desejam e dizem de você? Liga-se a pessoas por causa do status social ou financeiro delas? Qual, na sua opinião, a pessoa viva mais importante? De que modo essa pessoa lhe é superior? Quanto tempo dedicou a estudar e responder a essas perguntas? Pelo menos um dia é necessário para análise e resposta da lista toda. Se respondeu com franqueza a todas as perguntas, sabe agora mais a seu próprio respeito do que a maioria das pessoas. Estude cuidadosamente as respostas,
Volte a elas uma vez por semana durante vários meses e surpreenda-se com a quantidade de conhecimentos extraordinários de grande valor para você que terá adquirido pelo simples método de responder às perguntas com franqueza. Se não tiver certeza das respostas referentes a algumas das questões, peça a orientação de quem o conhece bem, principalmente dos que não têm motivos para agradá-lo, e veja-se através dos olhos deles. A experiência será surpreendente. A diferença que o controle mental faz. Você só tem controle absoluto sobre uma coisa: seus pensamentos. Esse é o fato mais significativo e inspirador que se conhece. Reflete a natureza divina do homem. Essa prerrogativa divina é o único meio pelo qual você pode controlar seu destino. Se você não conseguir controlar a mente, esteja certo de que não pode controlar mais nada. Se tiver de ser descuidado com suas posses, que o seja com relação às coisas materiais. A mente é sua propriedade espiritual. Proteja e usa com o cuidado que a propriedade divina merece. Para isso lhe foi dada a força de vontade. Infelizmente, não há proteção legal contra os que intencionalmente ou por ignorância envenenam a mente alheia por sugestão negativa. Esse tipo de destruição deveria ser punível por meio de pesadas penalidades legais, porque pode, e o faz muitas vezes, destruir as oportunidades de alguém adquirir coisas materiais protegidas por lei. Homens de mente negativa tentaram convencer Thomas Edison de que não saberia construir a máquina capaz de gravar e reproduzir a voz humana, porque argumentavam ninguém tinha jamais produzido tal máquina. Edison não lhes deu crédito. Tinha a certeza de que a mente poderia produzir qualquer coisa que acreditasse, e foi isso que elevou o grande Edison acima do rebanho comum. Homens de mente negativa disseram a F.W. Woodward que iria à falência tentando dirigir uma loja de R$2.000. R$2.000. Não lhes deu confiança. Sabia que faria qualquer coisa razoável se baseasse os planos na fé, exercendo o direito de impedir que sugestões negativas alheias lhe penetrassem a mente. Empilhou uma fortuna de mais de $100 milhões. Gente incrédula zombava com desprezo de Henry Ford, quando esse experimentou o primeiro automóvel rusticamente construído nas ruas de Detroit. Alguns afirmavam que a coisa nunca se tornaria prática. Outros diziam que ninguém daria dinheiro por uma geringonça daquelas. Ford proclamou: cercarei a terra de automóveis seguros. Foi o que fez. Para beneficiar os que procuram vastas riquezas, que seja lembrado que a única diferença entre Henry Ford e a maioria dos que trabalham é essa: Ford tinha mente e controlava. Outros as têm, mas não tentam controlá-la. Controle mental é resultado de autodisciplina e hábito. Ou você controla a mente, ou ela o controla. Não há meio termo. O método mais prático de controlar a mente é o hábito de manter-se ocupado, com propósito definido, apoiado em um plano definido. Estude a história de qualquer homem que tenha avançado sucesso notável e observará que ele tem controle sobre a mente, além de exercer o controle e dirigi-lo para a realização de objetivos definidos. Sem esse controle, o sucesso não é possível. Você usa esses álibis? As pessoas que não obtêm êxito possuem um traço em comum. Conhecem todas as razões do fracasso e têm o que acreditam ser álibis incontestáveis para explicar sua falta de realizações.
Alguns dos álibis são inteligentes e há os que se justificam pelos fatos. Mas álibis não servem de dinheiro. O mundo só quer saber de uma coisa: você alcançou sucesso? Um analista de caráter compilou uma lista dos álibis mais comumente empregados. Ao ler a lista, examine-se cuidadosamente, determinando quantos deles são propriedade sua. Lembre-se também que a filosofia apresentada neste livro torna quaisquer desses álibis obsoleto. Se eu não tivesse mulher e família, se eu não tivesse pistolão, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse boa instrução, se eu pudesse arranjar um emprego, se eu gozasse de boa saúde, se eu tivesse tempo, tido tempo, se os tempos fossem melhores, se os outros me compreendessem, se as condições que me cercam fossem diversas, se pudesse viver na minha vida novamente, se eu não temesse o que eles diriam, se eu tivesse dado uma oportunidade, se eu tivesse agora uma oportunidade, se eu não implicasse comigo, se nada acontecer que me impeça, se eu fosse mais jovem, se eu pudesse fazer o que quero, se eu tivesse nascido rico, se pudesse encontrar as pessoas certas, se eu tivesse o talento que alguns têm, se eu ousasse me impor, se eu tivesse aproveitado todas as oportunidades passadas, se as pessoas não me enervassem, se eu não tivesse de lidar com a casa e com as crianças, se eu pudesse economizar algum dinheiro, se o patrão me desse valor, se eu tivesse alguém que me ajudasse, se minha família me entendesse, se eu vivesse numa cidade grande, se eu pudesse começar, se eu fosse livre, se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas, se eu não fosse tão gordo, se eu conhecesse meu talento, se pudesse conseguir uma oportunidade, se pudesse saldar minhas dívidas, se eu não tivesse fracassado, se eu soubesse como, se todos não fossem contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu pudesse me casar com a pessoa certa, se as pessoas não fossem tão tolas, se minha família não fosse tão extravagante, se eu tivesse mais confiança em mim mesmo, se a sorte não tivesse contra mim, se eu não tivesse nascido sob signo errado, se não fosse verdade que o que tem de ser será, se eu não tivesse de trabalhar tão arduamente, se eu não tivesse perdido dinheiro, se eu morasse em outro bairro, se eu não tivesse um passado, se eu tivesse um negócio só meu, se os outros me ouvissem, se, e esse é o maior de todos, se eu tivesse a coragem de me ver como sou realmente, descobriria o que há de errado comigo e me corrigiria. Poderia então ter oportunidade de lucrar com meus erros e aprender algo da experiência alheia, pois sei que há algo errado comigo. Senão estaria agora onde estaria se estivesse passado mais tempo analisando minhas fraquezas e menos tempo criando álibis para encobri-las. O hábito fatal ao sucesso. Criar álibis para explicar o fracasso é passatempo nacional. O hábito é antigo como a raça humana e é fatal ao sucesso. Por que é que as pessoas se agarram aos álibis favoritos? A resposta é óbvia. Defendem os álibis porque os criam. O álibi do homem é fruto da sua imaginação. É da natureza humana defender o filho cerebral. Criar álibi e álibi profundamente arraigado. É difícil romper hábitos, especialmente quando são uma justificativa de algo que fazemos. Platão pensava nessa verdade ao dizer: a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ser conquistado por si mesmo é a mais vergonhosa e vil das coisas. Outro filósofo tinha o mesmo pensamento em mente ao afirmar: foi para mim grande surpresa descobrir que toda a lealdade que via nos outros não passava de reflexo de minha própria natureza. É sempre um mistério para mim, disse Albert Hubbard.
porque as pessoas passam tanto tempo se iludindo deliberadamente, criando álibis para encobrir suas riquezas. Se fosse suas fraquezas, se fosse usado de maneira diferente, esse mesmo tempo seria suficiente para curar a fraqueza, de modo que então não seriam necessários álibis. Encerrando, quero lembrar-lhe que a vida é um tabuleiro de xadrez e o jogador à sua frente é o tempo. Se você hesitar na jogada ou deixar de jogar com rapidez, suas peças serão eliminadas até lá. Se você está jogando contra um parceiro que não tolera a indecisão. Antigamente, você poderia ter uma desculpa lógica por não ter forçado a vida a lhe dar o que queria, mas agora esse hábito é agora obsoleto, porque você está de posse da chave mestra que abre a porta da vida, as riquezas fartas. A chave mestra é intangível, mas poderosa. É o privilégio de criar em sua mente um desejo ardente por uma espécie definida de riqueza. Não há penalidade imposta pelo uso da chave, mas há um preço a pagar se não a usar. O preço é o fracasso. Um prêmio de proporções estupendas se puser a chave em uso. É a satisfação que atinge aos que conquistam a si mesmos e forçam a vida a pagar a que lhe pedem. O prêmio vale seu esforço. Você vai começar e se convencer? Se tivermos afinidade, disse o imortal Emerson, encontrar-nos-emos. Ao terminar, lanço mão do seu pensamento para dizer: se temos afinidade, então já nos encontramos através dessas páginas. Pontos a fixar. Temores são comuns e alguns até justificáveis, mas há os que podem lançar raízes e crescer sem que você o perceba, a não ser que se livre da indecisão e da dúvida, que semeiam as sementes do medo. Os álibis que usar dizem muito a seu respeito. Nenhum álibi deve detê-lo, enquanto você segue a máxima: pense e enriqueça. Você reúne riquezas em dinheiro e riquezas incomensuráveis em dinheiro. Embora o dinheiro o ajude a encontrar felicidade, vida longa, diversão, paz de espírito. O mais valioso de todos os tesouros, a boa saúde, pode ser seu se dominar o medo e se livrar das doenças que podem trazer. O mais deslumbrante tesouro está à sua espera para que estenda as mãos e o alcance. O homem sem temor vence os horizontes longínquos. Uau! Terminamos este livro. E eu, se fosse você, não perderia o próximo livro, que também é maravilhoso e vai falar muito ao seu coração. Se você está me ouvindo e ainda não se inscreveu neste canal, por favor, faça-o agora. Clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo e nos vemos no próximo livro. Até mais!